Mateus 18, 21. Os irmãos acharam? Amém, meus queridos? Acharam, né? O tema da minha pregação hoje é perdão, a cura divina. Eu vou falar de algo, essa semana e a semana que vem, provavelmente, algo que não é exclusividade do cristianismo, algo que você vê em várias religiões. Mas é claro, o cristianismo é diferente. Diferente, eu vou explicar o porquê. Mateus, capítulo 18, versículo 21, vamos ler até o 35. Você pode acompanhar a leitura de forma atenta comigo, por favor? Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. E agora ele conta uma parábola para ilustrar a questão do perdão. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar as suas contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Eu já vou trazer para reais já isso aqui. Verso 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, um funcionário dele, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se lhe havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Por quê? Perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Verso 74. E, indignando-se o seu senhor, entregou-o aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha para cá, por favor. Hoje eu vou falar, como eu já disse, sobre algo que não é exclusividade do cristianismo, mas é claro, há uma diferença gritante do perdão que o cristianismo prega para aquilo que as outras religiões ministram. No contexto, Jesus ele vem falando do amor pelas ovelhas, depois ele fala de disciplina se o teu irmão errar contra ti. É isso que ele vem falando em Mateus 18. Olha, alguém errou contra você? Qual é o procedimento? Vai conversar com ele, vai conversar com ela, não sai falando para as pessoas. Se o problema seu é com fulano A, chegue para ele e diga: olha, eu não gostei daquilo. E então depois ele vem e fala sobre o perdão. E esse é o comportamento que se espera da sua igreja. E você percebeu aqui que Pedro, um tanto espiritual, quando ele pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes perdoarei o meu irmão que errar contra mim? Havia uma tradição rabínica na época de Pedro que era 3 vezes. 3 vezes a pessoa errar com você, você perdoa. E Pedro, espiritual, vai além, né? Senhor, até 7 vezes? É mais que o dobro. Então Jesus vem e diz a ele: Ô Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É claro, ele não está falando de 490 vezes literais. Aqui é apenas um símbolo de que o perdão é algo constante na vida do cristão. E para exemplificar o que significa o perdão, ele vem e conta essa parábola que vai do verso 23 até o 35. Onde havia um homem que ele devia 10.000 talentos ao seu patrão, e ele tinha um funcionário que ele devia 100 denários. Um denário, para você entender, é o equivalente a um dia de um trabalhador comum. Ou seja, um trabalhador que ganha um salário mínimo, ele ganha 1 denário por dia, o que seria aproximadamente R$35. Dá uns 45, tira imposto e tal, e um monte de coisa. Você divide o salário por 22 dias letivos, dá mais ou menos 35 para ficar fácil a gente entender a conta. Então, este homem que devia 10.000 talentos, um talento são 6.000 denários. Ou seja, ele estava devendo 60 milhões de dias de trabalho para o seu patrão. Se dividirmos isso pelo ano, ele teria que trabalhar aproximadamente 165 mil anos para pagar a sua dívida, ganhando um salário mínimo. Ou seja, era impossível de pagar. Então diz a Escritura que ele vai, roga ao seu senhor, e aquele senhor diz: te perdoo.
pode ir embora. Só que quando ele vai embora, ele encontra um conservo, um empregado dele, que lhe devia 100 denários, aproximadamente 3.500, 4.000 reais, dinheiro de pinga, comparado com a dívida dele. E aquele servo diz, olha, perdoa a minha dívida também. Não diz perdão, né? Ele diz, olha, se é paciente comigo, eu vou te pagar. O que ele faz? Ele não tem paciência, ele taca o cara na cadeia e diz, vai pagar tudo. Ele acabou de ter uma dívida de 2 bilhões, pouco mais, 2 bilhões e 100 milhões, daria, traduzindo para reais. Uma dívida de 2 bilhões perdoado. Sabe o que é 2 bilhões? Você não sabe, né? Não tem nem noção, nem eu. É muito dinheiro, muito zero. E depois ele encontra um conservo que lhe devia 3.000 reais e diz, não perdoou. Para você ter uma ideia, quanto que era a dívida desse rapaz, põe ele, por favor, meu irmão. Fazendo uma estimativa bem baixa, comprando pelo OLX, comprando pelo OLX um iPhone 10 usado, custa mais ou menos 6.000 reais, essa dívida do cara dava para você comprar 350 mil iPhones. Bastante, né? Você lutando para ter um 4. Um Camaro de 200 mil reais, você comprava 10 mil Camaros. Um Bugatti Veyron, um dos carros mais caros que existe, 5 milhões e 200 mil o carro. Você compraria mais de 400. Um jatinho particular de 12 milhões, você compraria 175. E uma mansão do Justin Bieber que custa 15 milhões, você compraria 140 unidades e sobraria um pouquinho ainda. Esse cara devia muito. Nem que ele trabalhasse uma vida toda, ele seria capaz de pagar. Então o patrão disse, olha, por isso venda ele, venda a mulher, venda os filhos, para que a dívida seja quitada. Então no verso 26 ele se prostra e roga, se é paciente comigo, eu vou pagar. Ia pagar nada, ele não tinha condição. Então aquele patrão se compadece e perdoa. E depois ele acha um rapaz que devia 3.000 reais e diz, paga-me o que me deve, está com o cara na prisão. Com base nessa história, faça um julgamento você neste momento. O que esse homem que foi perdoado de 2 bilhões merecia, sabendo que ele foi perdoado 2 bilhões e não perdoou o cara que devia 3.000 reais? Se você fosse o juiz dessa causa, o que você faria com esse homem? Acabaria com ele, né? Fulminava ele, com certeza. Você sabia que essa é a minha e a sua história para com o Senhor? É apenas uma parábola para ilustrar o nosso débito para com Deus. Bilhões impagáveis. E essa merrequinha que sobra de 3, 4 mil reais são os erros das pessoas que, por vezes, cotidianamente erram conosco. E o ensino da parábola é, olha, se Deus perdoou algo que você não podia pagar, você deve fazer a mesma coisa com essa pessoa que erra com você, que está do seu lado. E com base nisso eu vou passar só alguns princípios aqui. Põe o primeiro, Marcos, por favor. O primeiro princípio que eu quero passar hoje é, devemos perdoar à medida que fomos perdoados. A Igreja do Senhor, nós caracterizamos por uma disposição permanente de perdoar. É isso que se espera de cristãos genuínos. Uma disposição contínua de perdão, não uma limitação. É por isso que 70 vezes 7 é apenas algo simbólico, mas é algo que nós devemos exercitar diariamente. Perdoar o próximo. E eu tenho certeza que você sabe disso, meu irmão. Que você sabe disso, minha irmã. Só que uma coisa é sabermos com a mente. Outra coisa é colocarmos em prática. Uma coisa é ministrarmos o perdão para alguém. Outra coisa é você pegar ali o seu filho, a sua esposa, o fulano que está do lado, o carne de pescoço, o seu patrão e perdoar. C.S. Lewis, ele disse algo maravilhoso. Ele diz assim, um escritor cristão, é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É claro que é. Pregar sobre perdão também é uma maravilha. Agora, perdoar literalmente é mais difícil. É mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil falar sobre o perdão até ter alguém para perdoar. Amar todos é fácil. O desafio é amar quem nos persegue. Como alguém também já disse, olha, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Percebeu que via de regra assim? Não, eu amo todo mundo. Todo mundo de preferência que esteja longe. Você percebeu como nós não temos dificuldade de amar aquela pessoa que não está perto de nós? Essa nós não temos dificuldade. Ela não pisa no nosso calo. Ela não erra conosco. Você percebeu a facilidade que você tem, talvez, de amar o pastor da televisão? Pastor da rádio. E você tem mais dificuldade de amar o seu pastor? Por quê? Ora, o pastor da televisão não vai à sua casa dizer, olha, você está tratando mal a sua esposa. Você está educando errado seu filho. Você precisa mudar. A sua roupa está indecente. Ou ele vai? Não vai. Quando ele começa a falar disso, o que você faz? Desliga. Simples.
Fácil amá-lo. Percebeu que para um pastor também é muito mais fácil ver as qualidades da ovelha do rebanho do vizinho e não ver a dele? Ora, porque as ovelhas dele constantemente erram com ele. Ou seja, amar o que está distante é sempre mais fácil. Sempre mais fácil. Mas devemos lembrar que o mandamento é ame o distante? Não. Ame quem? O próximo. E quem é próximo? É justamente aquele que está mais perto. Sabe qual é a pessoa que mais vai errar com você, meu irmão, que é casado? Seu cônjuge. É ele que mais vai errar com você. Sua esposa, o seu marido. Os seus filhos. Quem está mais próximo vai errar mais. É por isso que não há amor verdadeiro se eu e você não exercitarmos o perdão. O cristianismo é baseado no perdão. Aquilo que Cristo fez por nós e, consequentemente, aquilo que devemos fazer pelo próximo. E você só vai conseguir perdoar o próximo a partir do momento que você se ver como pecador. É necessário que você se veja primeiro nessa situação de que você era este homem aqui, que tinha uma dívida impagável para com o seu Senhor, para com Deus. Então esse Senhor vem e quita a sua dívida e, consequentemente, você deve exercitar o perdão com as pessoas. Ou seja, só perdoa quem consegue se ver como devedor. O cristianismo passa por essa premissa básica de que alguém quitou a nossa dívida. Alguém pagou o preço pelos nossos pecados. Alguém quitou um débito que nós jamais conseguiríamos quitar. É por isso que Paulo diz em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. E em Ezequiel 18 ainda diz assim, a alma que pecar, essa alma morrerá. Ou seja, Deus fez um trato comigo, com você. Pecou, morre. E eu e você estamos aqui nesta manhã. Você pode pensar, o que Deus fez? Ele fez aqui como esse homem aqui? Não, então eu perdoo. Não, Deus não fez isso. Alguém teve que pagar o preço. É o que diz a Escritura. Para que a nossa dívida fosse quitada, alguém teve que pagar o preço. É isso que diz Isaías. É isso que diz Isaías 53, quando olha, ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. As nossas transgressões estavam em Cristo. Paulo, ele deixa isso explicado de uma forma bem clara em Colossenses capítulo 2. Tem ali? Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Qual que é o escrito de dívida? O pecado. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, todo aquele cheque bilionário que nós devíamos, a Escritura diz que foi colocado a mão de Jesus, o cheque na mão e o cravo em cima. Está consumado. Porque foi exatamente isso que ele fez. Quando ele disse está consumado, o que ele fez foi perdoar toda a dívida que nós tínhamos para com Deus Pai. Toda aquela dívida impagável, quitada. Nós que merecíamos o inferno, diz a Escritura que ele então nos dá o céu. E com base nisso, ele diz, eu fiz isso para vocês, façam igualmente. É por isso que eu não consigo entender pessoas que se dizem cristãs, mas dizem assim, com aquele irmão eu não converso. Nossa, não suporto. Aquilo que ele fez para mim eu não perdoo. Não, ele foi longe demais. Eu posso sim frequentar a mesma igreja, mas conversar não. Você entendeu o que Deus fez por você? Como você não pode perdoar a merreca que o outro está te devendo? Em Romanos 12, Paulo diz, se possível, no que depender de vós, tende paz para com todos. No que depender de mim, de você, diz a Escritura que nós devemos fazer de tudo para ter paz com o outro. Você já fez tudo? Pastor, mas nossa, eu não consigo nem olhar na cara de fulano. O que ele fez tão grave para você? Errou de forma tão grave que você não consegue nem olhar na cara dele? Você já fez tudo que você podia para que a paz pudesse reinar no seu relacionamento com o irmão, com a irmã? Já fez? Já chamou para tomar um café na sua casa? Pastor, já é demais. Chama. Para almoçar, de preferência churrasco. Você fez tudo. Tudo que estava ao seu alcance, tem certeza que não fez. Normalmente as pessoas que têm dificuldade em perdoar são aquelas que têm dificuldade em ver as suas próprias falhas. Agora, aquele que olha o tamanho da dívida que ele tinha, o tamanho do débito que ele possuía e o tanto que o seu Senhor fez por ele, ele não vai ter dificuldade de perdoar as coisas menores. Mas segundo, perdoar é condição para ser
perdoado. Você pode acompanhar comigo o verso 34, por favor? Mateus 18, 34. E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Aqui, verdugo é uma espécie de torturador que extrai a verdade por meio da tortura. Esse verdugo, né? Extrai a verdade. Deixa bem claro. Essa parábola aqui, Jesus não está falando a respeito de salvação. De forma alguma. Porque se você olha essa parábola com o óculos da salvação, você pensa, calma aí. O cara era salvo, perdeu de novo. Daí você vira um arminiano. Perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Não, não é isso. Não se faz doutrina com base em parábolas. Aqui é apenas uma ilustração para mostrar a importância do perdão. E o que ele diz é o seguinte, olha, quem não perdoar o próximo, esse não vai ser perdoado por Deus. Essa é uma condição. Lembra a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina a orar? Perdoa os nossos pecados. Aí tem uma condicional. Qual é essa condicional? Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Os discípulos vêm e dizem, Senhor, ensina-nos a orar. E no final da oração ele diz, orem assim, Deus, perdoa os meus pecados. De que forma? Assim como eu perdoo essa pessoa que erra comigo, que está ao meu lado. É por isso que, se você exercitar ser implacável e inflexível com aquelas pessoas que erram com você, o Senhor também será implacável e inflexível diante dos seus erros. Todavia, se você for benigno para com aquela pessoa que erra, se você for misericordioso para com aquele que erra com você, quando você errar, o Senhor também será benigno e misericordioso para contigo. É por isso que diante do erro do outro, o que eu e você temos que fazer é não sermos extremamente duros e implacáveis, porque às vezes dessa vontade não dá. Você vê o fulano lá, faz as coisas erradas e você está se esforçando para fazer o que é certo e a vida dele parece que só avança. Você quase que ora, né? Senhor, mas manda um raio na cabeça dele. Não vê, Senhor? Eu aqui ralando, fazendo o que é certo. O cara todo corrupto, fazendo tudo errado e parece que a vida dele só avança. Não seja assim. Não ore como alguns, né, acham espirituais. Que a mão do Senhor pese sobre você. O irmão me dizia isso com um ex-irmão. Eu não sei se existe ex-irmão, né? Mandou uma mensagem para ele dizendo, Deus vai te pegar. Cara, isso é indício de alguém que não conhece a misericórdia do Senhor. Não conhece. Pessoas que quando saem da igreja, tem pastores que são terroristas, na verdade. Você vai sair andando, mas eis que te digo, você vai voltar rastejando. Isso é indício de alguém que ou não foi perdoado por Deus, ou desconhece completamente o que é o perdão do Senhor. Numa situação dessa, quando nós vemos o outro errando, por mais grave que seja, nós devemos ter uma outra atitude. Qual? O Senhor tenha misericórdia dele, conduza-o ao arrependimento, seja benigno para com ele, tenha misericórdia dele. Porque se nós formos assim com aquelas pessoas que erram, o dia em que a falha for nossa, o Senhor vai puxar ali na escrivaninha celestial dele a nossa ficha e vai ver, ele foi misericordioso para com o erro dos outros. E não é isso que diz as bem-aventuranças? Bem-aventurados misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Então é assim que eu e você devemos fazer. E perdão na vida do cristão não é algo opcional. É isso que você precisa entender, meu irmão. Não é algo que você escolhe. Eu decido perdoar ou não perdoar. Não! Pelo menos na vida do cristão genuíno, o perdão é algo obrigatório. Olha, eu fiquei 10 anos no quartel ouvindo uma frase quando fazia algo correto. Não há mérito nenhum no cumprimento do dever. Você fazia algo, nossa, você viu o que eu fiz? Fez sua obrigação. Você sabia que em relação ao perdão e o cristão verdadeiro é a mesma coisa? Pastor, perdoei, ele é picareta. Que judiou de mim a vida inteira. Você tinha que perdoar, é sua obrigação. Não há mérito nenhum no cumprimento do dever. Do mesmo jeito que tem pessoa que se vangloria. Pastor, estava lá no supermercado, achei uma carteira. Devolvi com o dinheiro ainda. E acho que hoje em dia dá até na televisão isso aí, né? Fulano devolveu a carteira, porque é algo que não se vê. Mas é algo comum. Pelo menos na vida do cristão. Achou um celular, está ligando. Você não vou atender, vou esperar acabar a bateria e trocar o chip.
Isso é atitude ímpio. O que se espera é que o cristão faça as coisas que são corretas. Pastora, mas o senhor não sabe o que fizeram para mim. Eu sei que às vezes podem ter errado e grave com você. Eu não quero de forma alguma menosprezar o seu sofrimento, aquilo que talvez você passou. Igual uma vez uma irmã, eu aconselhando ela, o marido dela tinha adulterado, e ela disse para mim: pastor, eu já perdoei tantas coisas durante tantos anos esse homem, mas isso daqui eu não perdoo. E como eu estava falando só para ela, eu disse: o marido dela, eu esculachei ele depois, óbvio, né? Sozinho. Mas para ela eu disse: irmã, você não tem esse direito. Eu sei que o que o seu marido fez é algo dolorido. É uma cicatriz que talvez você vai levar para o resto da sua vida. É algo que fere a sua dignidade como mulher. Deve ser terrível passar por isso. Deus nos livre. Só que eu falei: ainda assim, você não tem o direito de dizer: isto eu não perdoo. Porque até o adultério, comparado com aquilo que nós fizemos para com Deus, é nada. É nada. É apenas merreca. Por isso, é interessante que a Escritura diz no livro de Oséias, né? Pastor, mas adultério é um pecado doído demais. Aí Deus vem e diz para Oséias: Oséias, rapaz, sumei uma esposa para você, hein? É mesmo, Senhor? Isso aqui eu só estou ilustrando, tá? Quem? Casa com a prostituta e tenha filhos com ela. E é claro, o livro de Oséias é apenas uma ilustração. Sabe do quê? Nós e a igreja. Ali o profeta simbolizando Deus. E a prostituta somos nós, que nos prostituímos diversas vezes, adorando a outros deuses, adorando dinheiro. Não estou dizendo deuses de imagem, mas às vezes é o dinheiro, que queremos tanto ter dinheiro que adoramos uma nota e esquecemos de no domingo de manhã ou na quarta-feira adorar o Senhor. Adoramos tanto às vezes o descanso, o controlezão da Sky com 710 canais, que não temos tempo para orar. Não temos tempo para buscar a Deus. Adoramos tanto a internet, o Facebook, fica igual um mongoloide passando aquele vídeo no dia, quase babando. Mas não conseguimos ler 2 ou 3 capítulos da Escritura por dia. Você consegue perceber quando essas coisas acabam virando um ídolo? Nos prostituímos diversas vezes. Preferimos dinheiro do que a Deus, lazer do que a Deus, ou simplesmente, não vou ao culto porque hoje eu não quero. Calma aí. Por isso que eu queria que a gente visse no Antigo Testamento. Faltou o culto, morre. Duvido que você ia faltar. Duvido. A não ser caso, né? Em caso de morte você não precisa vir. Mas do contrário, morreu, está liberado. Nós muitas vezes trocamos o Senhor por tantas coisas. E o Senhor mesmo assim é misericordioso para conosco. Agora, um coração que não consegue perdoar é um coração que não entendeu que ele foi perdoado. Ele não conseguiu entender. No verso 33, ele diz assim: não devias tu, depois do perdão que ele recebeu, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Olha o que eu fiz para você. Faça igual. Pecadores que experimentam o perdão divino, a Escritura diz que devem agir da mesma forma. E de que forma? Perdoando, claro. Porque as ofensas contra nós, meu irmão, são infinitamente menores do que o nosso débito para com o Senhor. É por isso que não tem a possibilidade de você dizer: eu não perdoo. Temos que nos tornar misericordiosos, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E temos que aprender a perdoar a partir do perdão de Deus derramado sobre as nossas vidas. É por isso, você deve, é sua obrigação, perdoar aquela pessoa que erra com você toda vez que ela errar. Sem exceção, toda vez. E perdoar, eu digo perdoar de coração mesmo. Não é perdoar e ficar lembrando, porque tem algumas pessoas que fazem isso, né? Jogam quase na caixinha lá. Fazem uma listinha dos pecados da esposa, do marido, do filho. Não, perdoar é quando você esquece. Daí você diz: amor, me perdoa. Hoje minha esposa já xingou eu de manhã, porque eu esqueci que hoje é aniversário de casamento da gente. Lembrou? Falei: lembrei, agora. Claro que lembrei. Daí, às vezes a pessoa faz assim: olha, eu te perdoo, hein? De novo.
Calma aí, você perdoou outra vez, você está jogando a cara que você perdoou? Não pode. Perdoar é jogar no mar do esquecimento. Perdoou, acabou. Agora, infelizmente, tem muitas mulheres que são históricas. Pastor, não é histérica? Não, é histórica mesmo. Histérica é a que grita muito, né? Essa é a mulher histérica. Muitas não são. Muitas são históricas. Porque ela tem arquivada todos os erros do marido. Fala a Deus, né? Desde quando não conhecia ele. Porque antes da gente se conhecer, você ficou com uma amiga minha, né? A criatura não te conhecia. E ela guarda tudo. Porque teve um dia que a gente chegou na festa. Eu vi você olhando lá para Itacuja. E ela arquiva. Põe quase lembrete no celular para lembrar anualmente do erro. Para falar, esqueci não, hein? Igual o Facebook, não tem? Faz 2 anos, faz 3 anos. Ela coloca o celular dela. Faz 5 anos que você falou mal da minha mãe. E ela arquiva. Mas a Escritura diz que não devemos ser assim. Perdoar de fato é esquecer. Jeremias capítulo 31. O profeta vai dizer assim. Deus falando a respeito de nós. Pois perdoei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o que o Senhor fez com nós. Ele perdoa e esquece. Joga no mar do esquecimento. Pastor, mas às vezes eu quero lembrar. A única coisa que você tem que lembrar é de esquecer. Só isso. Porque imagina se Deus, meu irmão, fosse ficar jogando a cara as coisas que ele já perdoou da gente. Você vai lá, Senhor, perdoa, deita as mãos. De novo? Outra vez? Você está me enganando, rapaz, não é possível. Perdoar de fato é esquecer. Porque se não perdoamos as falhas de alguém que nos ofende, como que nós vamos orar pedindo perdão a Deus? Porque eu não sei se você é assim. Eu sempre falo para os meus filhos, olha, se tem uma coisa que você tem que pedir todo dia para Deus, não é saúde, dinheiro no bolso, não. É perdão. Todo dia. A minha oração, eu começo, Senhor, me perdoa. Eu começo a lembrar, né, dos erros de ontem para hoje. Não é de todos, não. Só de ontem para hoje. Perdão, perdão, perdão. Agora, se nós não conseguimos perdoar o próximo, é quando chegarmos diante do Senhor. E além do mais, quando você deixa de perdoar, você sabe que você está prejudicando não o outro. Você está prejudicando a você. Pastor, mas eu não estou sentindo no meu coração de perdoar. Isso, infelizmente, é o que eu mais ouço. Eu não estou sentindo. Quem disse que você tem que sentir? Quem disse, pastor, mas não tem que ter a paz? Não. Você tem que apenas obedecer. Lembra Jesus Cristo quando ele tinha que ir para a cruz? Que jeito que ele foi? Não vejo a hora. Aqueles cravos romanos atravessando a minha mão. Aquela chicotada, aleluia. Foi assim? Mas eu quero ver na hora que aqueles ossinhos lá do chicote pegar aqui, arrancar a carne. Vou dar uma glória. Foi desse jeito? Como que ele foi? Ele foi se sentindo bem? Não, diz a Escritura que ele suou gotas de sangue. Esse fenômeno chama hematidrose, que é você transpirar sangue em tamanho e grau de tensão. Ele então, mesmo angustiado, quase morrendo de angústia, sem paz nenhuma no coração, ele diz, Pai ordenou, filho obedece, e eu vou. Assim é o perdão. Não importa. Não importa o quão rancor você tenha. O que a Escritura diz é que nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é, perdoe. Pastor, mas eu ainda estou com um sentimento ruim no coração, e às vezes tem mesmo. Talvez uma das melhores ilustrações, deve estar cansado de me ouvir já, é a ilustração do sino, né? O perdão é mais ou menos assim. Imagine que você esteja batendo um grande sino de uma igreja, e aquele sino é a mágoa que fica tom, 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 tom. Você precisa então tomar a decisão. Qual a decisão? A decisão de soltar a corda. Soltar a corda. Isso é uma coisa que você precisa agir. Não adianta falar, Senhor, dai meu coração desejo soltar a corda. Não, você tem que soltar. Com ou sem vontade. E quando você soltar a corda, durante um bom tempo, você ainda vai ouvir as badaladas daquelas mágoas. Olha, fulano errou, esposo, marido, filho, tom, tom, tom. Só que se você decidiu soltar a corda, que é perdoar, com o passar do tempo, você vai ver que esse barulho vai diminuindo de forma gradativa. E, consequentemente, o Senhor vai cuidando do seu coração. Por isso que perdão é uma atitude. Em Colossenses 3,13, Paulo vai dizer assim, suportai-vos uns aos outros. Suportar é porque tem gente que você tem que suportar mesmo, você sabe disso, né?
Talvez você. Pastor, eu sou uma dessa. Por que ele diz suportai-vos? Porque tem pessoa que a gente tem que decidir amar. É decidir mesmo. É decidir perdoar. É decidir suportar. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, né? De um para com o outro, do outro para com um. Caso tenha motivo de queixa contra outrem. Olha que interessante. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. É apenas uma aplicação do Pai Nosso. Apenas uma aplicação. Perdoa porque você foi perdoado. Perdoe a pessoa que errou com você, ainda que ela não saiba que errou com você. Porque às vezes acontece, a pessoa errou, só que ela não sabe que errou com você. Daí você está lá, só vou perdoar o dia que ela vier pedir perdão. Às vezes ela nem sabe. Ou às vezes ela pode saber e pode não querer pedir perdão. E você não perdoa? Está errado. E independentemente disso, você precisa perdoar. Ainda que o outro seja duro de coração e não peça perdão. Ainda que diga na sua cara, errei, se deixar eu vou errar de novo. E jamais vou pedir perdão. Dose, hein? O que você faz numa situação dessa? Perdoa. Doído, né? Doído. Mas é assim que temos que fazer. Perdão é uma atitude do coração. É decidir, às vezes, tomar um prejuízo. Porque às vezes perdoar, aparentemente você pensa que está tomando prejuízo. Mas calma aí, pastor. Fulano errou comigo a vida inteira. Eu tenho que falar perdoa e o cara vai embora? É só isso? Ah, não, mas não dá. É prejuízo demais. É mesmo. Claro que é. Mas é um prejuízo que no final das contas vai ser lucrativo para você mesmo. É por isso que eu desafio você, meu irmão e minha irmã. Não saia daqui hoje sem resolver as suas pendências, sem deixar de perdoar aquele que errou com você, sem pedir perdão, talvez, para alguém que você errou, seja o seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, o seu pastor. Claro, também me incluo nisso, também erro. Pastor, a pessoa não está aqui. Se tiver oportunidade, liga, né? Chega na sua casa, ó, fulano, errei, eu queria me desculpar, me perdoa. Ou se a pessoa sabe que você está magoado com ela, liga do mesmo jeito. Ó, fulano, eu perdoo você. Acabou, esqueci aquilo lá. Se errou, peça perdão. Sabe por quê? Você também erra. É por esse motivo que nós somos obrigados a perdoar. Porque você é falho, assim como eu. Daí não tem como exigirmos perfeição de alguém para conosco, sendo que nós somos totalmente corrompidos e erramos com o próximo. Só que nós queremos que o outro seja perfeito. E nós não somos. Além do mais, não deixe a mágoa corroer o seu coração. Na nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, a escritora disse que a mágoa é como um câncer que apodrece os ossos. Dura a ilustração, mas de fato é assim. A mágoa é um câncer que vai apodrecendo você por dentro. E guardar mágoa é tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Você diz, eu quero matar aquele lá, que jeito? Rapaz, eu nunca vou perdoar. Você está tomando veneno. Você está se matando, pensando que o outro vai morrer. Quem guarda rancor, de fato, adoece. Adoece. Você sabe que tem algumas doenças físicas que é causada por mágoa excessiva? O pai errou, o irmão errou, o marido errou, fulano errou. Não perdoa ninguém, aquilo lá dá até câncer. Se você for acumulando, é terrível. Isso aí médicos dizem. Guardar rancor adoece. Amargura é indício de uma pessoa que ou ela não foi perdoada por Deus, ou ela não entendeu absolutamente nada do tamanho do perdão para com ela. E diante do erro dos outros, não dê desculpa. Perdoe. Perdoe sem terminar a frase. Como que você perdoa alguém? Você diz assim, eu perdoo. Ponto. Ou como diz nordestino, pronto. Eu perdoo. Ponto. Só que percebeu como que nós normalmente agimos? Eu perdoo. Mas você sabe o que você fez também, né? E você? Não vai pedir perdão, não? Não é assim que nós somos? Não é assim que devemos fazer. É você chegar para a pessoa e dizer, olha, eu perdoo. É fazer igual o filho pródigo.
Ele estava lá na lama. Ele não diz os motivos, porque sim, saiu, gastou todo o dinheiro. Ele poderia dizer: mas esse mundo é muito sedutivo para os jovens. Mas eu precisava um pouco mais de liberdade. Mas junto com o senhor eu vivia debaixo ali da barra da sua calça. Você percebeu que ele, no fundo do poço, o que ele disse? Pai, pequei. Perdoa. Ele não começa a dar porquê. Ele não começa com mas. Apenas diz: pequei. Não sou nem digno de ser chamado do teu filho. Portanto, se tem alguém aqui, ou na sua casa, que você precise perdoar, meu irmão e minha irmã, perdoe. Perdoe, porque o Senhor perdoou você. Se você sabe que alguém errou com você, perdoe. Se você errou com alguém, por mais que talvez a pessoa nem saiba, chega diante dela e diz: olha, puxa, eu fiz isso aqui errado, eu peço que você me perdoe, meu irmão, minha irmã, meu marido, minha esposa. Sabe por quê? A Bíblia, ela tem uma sequência lógica. Mateus 18, ele termina falando sobre essa parábola de um perdão infinito de Deus para conosco e do erro do próximo. Em Mateus 19, sabe o que ele vai falar? Divórcio. Ou seja, é uma lógica, né? Aonde se exercita o perdão, não há separação. Simples. É por isso que antes de falar sobre separação, ele fala sobre perdão, por conta dessa sequência lógica. Como eu disse, mágoa é um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Agora, perdão é o prejuízo mais lucrativo que você e eu podemos obter. Já ouviu aquela frase? Errar é humano? Já, né? Errar pode ser humano. Mas se errar é humano, perdoar é divino. Só pessoas realmente cheias do Espírito Santo conseguem verdadeiramente perdoar. Porque, convenhamos, perdoar é você absorver uma dívida que a outra pessoa teria que pagar. Isto é perdão. É você livrar o ofensor, confesso ou não. Tem isso porém. É você livrar o ofensor, confesso ou não, de estar sujeito a merecida punição. Isto sem a garantia de que ele não vai mais errar. Porque bom seria se a pessoa, perdão, eu nunca mais vou errar, e realmente não errasse. Pastor, mas nós conseguimos ter essa base? Não. Eu já pedi perdão para minha esposa de coisas que eu disse: olha, não vou mais fazer isso aqui, e errei de novo. Para os meus filhos: o pai não vai mais errar, errei. E o perdão é justamente isso. É você livrar o ofensor, confesso ou não, de uma merecida punição, ainda que você não tenha garantia de que ele jamais vai errar. Agora, é por isso que eu, por exemplo, Martinho Lutero, ele tem uma frase muito conhecida que ele diz: a essência do verdadeiro arrependimento é que a pessoa não volta mais a cometer o mesmo pecado. Eu não concordo com ele, não é? Com toda reverência, Lutero, né? Porque o meio reformado, se você não falar reverência, Lutero, Calvino, você é quase apedrejado. Com toda reverência. Ele diz que a essência do arrependimento é que você não volta mais a cometer o mesmo erro. E às vezes a gente se arrepende de verdade e a gente erra de novo a mesma coisa. O que temos que fazer? Nos arrepender novamente. Não há outro caminho. Agora, quando eu e você entendemos que foi exatamente o que Cristo fez por nós, perdoando-nos de toda a nossa dívida, sem garantia de que nós não mais erraríamos. Ou você, depois que você se converteu, você nunca mais errou, hein? Não errou mais? Santo. Pode pôr uma auréola na sua cabeça e sair voando, não. O Senhor, Ele não tinha apenas a garantia que nós não erraríamos, mas Ele tinha certeza que erraríamos. Agora, quando nós entendemos que foi exatamente isso que Ele fez por nós na cruz, quitando toda a nossa dívida impagável, fica muito mais fácil de olharmos para essa pessoa pecadora do seu lado, essa pessoa aí mesmo, né? Do seu lado, literalmente, e você falar para ele ou para ela: o Senhor me perdoou, portanto, eu também te perdoo. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?